Olá e sejam bem-vindos a um vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre termoquímica. Então eu vou fazer aqui uma introduçãozinha à termoquímica no geral. Eu vou falar um pouco sobre entalpia nesse vídeo. A gente vai ver entalpia de formação, possivelmente entalpia de combustão, entalpia geral da reação também. Então vamos dar uma olhada. Primeira coisa, você tem que entender o que é entalpia, tá? A entalpia, normalmente a gente vai ver representado da seguinte forma. A gente vai ver um ΔH. Eu acho que eu devia pegar o azul porque tá meio falho. Dá para enxergar, mas eu vou começar a usar o azul de agora em diante. Esse ΔH significa o seguinte. Delta é variação, tá? Então, se você já viu na física, você vai saber que quando a gente se utiliza do delta para representar a variação. Por exemplo, se a gente tem ΔV na física, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está pegando a velocidade final e está subtraindo dela a velocidade inicial. E com isso a gente sabe quanto a velocidade variou. Se a gente tivesse ΔT, o que seria? Depende se é T maiúsculo ou minúsculo, mas variação de temperatura, variação de tempo, tá? Então o delta ele vai significar variação. O que é SH? SH aqui é heat, tá? Heat é calor em inglês, então é basicamente a variação de calor. Calor é energia, tá? Calor é energia em trânsito, energia térmica em trânsito. Então, a variação de energia, de forma geral, a gente vai representar como a soma, tá? Esse símbolo aqui é a letra grega para soma, é um símbolo matemático que a gente utiliza para soma. Provavelmente você não viu ele na questão da matemática ainda, e eu não vou entrar muito no que ele faz matematicamente, mas a gente vai representar isso aqui como soma. Então toda vez que você vê esse símbolo, entenda ele como soma, tá? Ele vai ser a soma dos produtos menos a soma dos reagentes, tá? O único caso em que isso não vai ser verdade vai ser na entalpia de ligação, tá? Na entalpia de ligação a gente vai ter um caso diferente e quando eu chegar lá eu vou explicar por quê, mas o importante é que você entenda a ideia disso aqui, tá? Então aqui a gente tem a soma, isso aqui são os produtos e daí do outro lado eu tenho a soma então dos reagentes. Soma do que dos reagentes? A gente só vai somar os reagentes em si? Não, tá? A gente vai chegar lá, aguenta um pouco, mas eu vou falar mais pra frente o que isso é. Mas você tem que entender, então, quando a gente tem uma fórmula química, a gente tem de forma geral isso aqui. A gente tem um elemento A, ou uma substância A, mais uma substância B e a gente zera uma substância C, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Isso aqui, o que eu estou fazendo eu estou pegando os produtos, tá? Os produtos são esse lado aqui, é o lado direito da minha equação, e eu estou subtraindo a soma dos reagentes, tá? Os reagentes são os que estão reagindo, então é o lado esquerdo. Quando eu faço isso, eu pego o que eu vou ter depois e eu subtraio o que eu tive no início. Eu pego o final e eu subtraio o inicial e assim eu tenho a variação, tá? Por isso que a variação ocorre dessa forma, tá? Então a variação está fazendo essa subtração ali que eu mencionei no início. Essa fórmula se deve por causa dessa variação, ok? Agora a gente vai tentar entender exatamente o que é entalpia para você conseguir entender quando usar isso aqui, tá? Eu quero que você considere o seguinte, tá? Digamos que eu peguei aqui e eu congelei água, tá? Então agora eu tenho aqui um bloquinho de gelo que eu vou desenhar aqui. Esse aqui é meu bloquinho de gelo, tá? Então eu peguei a água, eu congelei e formei esse bloquinho de gelo. Esse bloquinho de gelo aqui, ele vai estar numa temperatura específica que eu congelei. Agora eu peguei ele e eu coloquei em cima da minha mesa, tá? Então agora ele está em cima de uma mesa normal aqui. Não mais ele está na minha geladeira, no meu freezer. Ele só está em cima de uma tábua de uma mesa normal. Essa mesa aqui, ela não vai estar na mesma temperatura do gelo, porque ela está no ambiente. Então, digamos que tivesse, sei lá, 20 graus aqui fora, tá? 20 graus Celsius. E essa tábua aqui, ela estava na temperatura ambiente, então essa tábua de madeira, sei lá, ela estava 20 graus Celsius também, certo? Esse gelo, ele vai derreter, tá? Por quê? Porque 20 graus Celsius é uma temperatura muito elevada para a gente ter a água no estado sólido.
Se a temperatura estiver maior do que 0 graus Celsius, que é a temperatura de solidificação da água, ou de fusão da água, tá certo também, a temperatura de fusão da água, o gelo ele vai derreter. Então, digamos que ele estivesse aqui a 0 graus Celsius, tá? Se você estudou física e você já estudou calorimetria e, no geral, o calor em si, você sabe que o calor ele é energia em trânsito. Então, o que está acontecendo aqui? Nesse caso aqui, a gente tem o ambiente transmitindo energia para o gelo, tá? Tanto o ambiente aqui como a minha tábua de madeira, elas estão transmitindo energia para o gelo. Essa energia aqui, essa energia em trânsito, a gente chama de calor, tá? Então, esse gelo aqui, ele está recebendo calor e daí com isso a temperatura dele vai começar a aumentar, tá? Com a temperatura dele aumentando, ele está absorvendo essa energia, a temperatura dele está aumentando, coisas como, por exemplo, a temperatura da mesa aqui vão começar a baixar, tá? Eventualmente tudo vai atingir o equilíbrio térmico de 20 graus Celsius, porque essa é a nossa temperatura ambiente, tá? Mas a temperatura da mesa aqui ela vai baixar temporariamente, a temperatura do gelo ela vai aumentar e vai entrar em equilíbrio térmico com a mesa. O que está acontecendo? O que vai acontecer? Depois de um tempo, esse gelo aqui ele vai derreter, certo? Porque se ele chegar a 20 graus de temperatura, ele vai derreter. Então eu vou representar aqui de novo a minha mesa, só que agora foi com o passar de algum tempo e esse gelo já derreteu. Agora eu só tenho uma poça de água aqui, tá? Então eu tinha o gelo, ele estava a 0 graus Celsius, eventualmente ele derreteu. O que acontece agora? Eu não mais tenho gelo, agora eu só tenho água líquida, certo? Isso aqui, o que aconteceu foi a fusão do gelo, ok? Fusão, se você já estudou as mudanças de estado físico, você sabe que é quando um corpo sólido passa para o estado físico líquido, tá? Então, a passagem do sólido para o líquido se chama fusão, e se a gente passasse do líquido para o sólido, a gente teria solidificação, tá? Então, você tem que saber esses nomes para quando a gente representar isso. Só que o que acontece? A gente tem uma fórmula química, uma equação química que a gente pode usar para representar isso. Qual que é a fórmula, qual que é a representação química do gelo? H2O, certo? Então a gente tem H2O sólido, tá? Por que sólido? Porque ele está em gelo e gelo é sólido. Do sólido, ele vai passar para o líquido, tá? Então ele continua sendo H2O. Tá? Em momento algum a água deixa de ser água aqui, só que agora ela está líquida. Tá? O que acontece? Isso aqui está acontecendo por um motivo. A gente não alterou nada na atomicidade em questão da nossa substância, mas a gente só alterou o estado físico. Quando ocorre essa alteração de estado físico, a gente tem que representar o que mudou, sabe? A gente não pode só dizer, não, isso aqui mudou, mudou só que antes estava sólido, agora está líquido. O que mudou foi a quantidade de energia que apresenta a nossa molécula, tá? Então, ele recebeu calor. Se ele recebeu calor, a gente chama isso de um processo endotérmico, tá? Endotérmico. Okay? Por que endotérmico? Porque dentro, tá? Dentro, tá bom? Por exemplo, os animais mamíferos têm um endoesqueleto, eles têm um esqueleto interno, tá? Então ele é endotérmico. Então térmico de temperatura, de termicidade, e endo de dentro. Se ele fosse exotérmico, tá? Exo significa fora. Então, por exemplo, as aranhas têm um exoesqueleto. O esqueleto dela é aparente por fora. Elas têm um exoesqueleto. Então, seria exotérmico, ele estaria liberando energia. Isso é um processo exotérmico para a mesa. A mesa está enviando energia para o gelo. Tá? É um processo exotérmico para o ambiente. O ambiente está liberando calor para o gelo, está liberando calor para a mesa também. Então é exotérmico para eles, mas é endotérmico para o gelo em questão, que é do que se trata essa forma.
Então, essa equação aqui é uma equação endotérmica, ok? Agora, se eu fizesse o oposto, se eu tivesse H2O líquido e ela se solidificasse, tá? Se ocorresse a solidificação da água, esse processo aqui seria exotérmico, tá? Por quê? O que estaria acontecendo? A água, em, sei lá, 20 graus de temperatura, que nem estava aqui, 20 graus Celsius, começou a liberar calor para o ambiente, ou sei lá, para onde ela estava, para o freezer em si, e daí a temperatura da água começou a baixar. Com a temperatura da água baixando para baixo de 0 graus Celsius, começou a ocorrer a solidificação da água e eventualmente ela se tornou sólida. Então, como ela estava liberando calor, esse é um processo exotérmico, ok? Agora, o que isso tem a ver com entalpia? Entalpia é justamente essa energia aqui em questão, ok? Então, quando a gente tem um processo endotérmico, significa que a entalpia é maior que zero, tá? Por que a variação de entalpia é maior que zero para endotérmico? Lembra que a gente falou que a variação de entalpia é igual à soma dos produtos menos dos reagentes? É a energia em questão que a gente está falando, certo? Então, o que acontece? A gente está somando, a soma que a gente está fazendo é da entalpia de formação, ou seja, a energia de formação dos produtos menos a soma dessas energias de formação dos reagentes. Quando a dos reagentes é maior, significa que a gente tem mais energia nessa parte da fórmula aqui, tá? Então, nessa parte da equação aqui, a gente tem mais energia do que tinha aqui. É óbvio, porque a gente absorveu calor para ocorrer essa fusão. Liquefação é outra coisa. Para ocorrer essa fusão, tá? Então, como a gente absorveu energia para ocorrer essa fusão, então o processo é endotérmico, então a energia do produto tem que ser maior, porque a gente absorveu para chegar lá, e portanto a entalpia, a variação de entalpia é maior que zero. Nesse caso aqui, quando o processo é exotérmico, a variação de entalpia é menor que zero, tá? A variação de entalpia é menor que zero, ok? Então, mesma justificativa, aqui significa que a gente tem menos energia nesse lado aqui da nossa reação do que a gente tem desse lado aqui da reação. Por quê? Porque é um processo exotérmico, ele liberou energia, tá? Então, sempre que você tiver mais energia aqui, significa que... sempre que você tiver mais energia aqui, significa que você acabou absorvendo energia, certo? Outra coisa importante, vou limpar meu quadro. Pá. Ok, eu não sei o que foi pior, a minha limpeza do quadro ou essa transição, mas enfim. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e montar uma outra equação aqui, ok? Vamos pegar aqui gás hidrogênio, tá? Gás hidrogênio é H2, vamos somar com gás oxigênio, que é O2, e isso aqui vai me gerar água. Tá? Então, H2O. Essa equação não está balanceada, tá? Então a gente precisaria ter menos valores aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou equilibrar com hidrogênio e água, eu vou colocar meio aqui, tá? Então, basicamente, eu tenho metade disso aqui, e daí com isso eu tenho dois hidrogênios, um oxigênio. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar essas frações e eu vou explicar um pouquinho mais para frente por quê. Quando a gente faz isso aqui, a gente pode dizer que essa equação aqui ela tem uma variação de entalpia de negativo 286, tá? E talvez você queira anotar isso aqui. Essa variação de entalpia, quando a gente tem esse valor de 286, eu posso representar ela assim. Mais 286 kJ, tá? Inclusive, essas variações de entalpia são energia, então aqui eu tenho kilojoules por mol, tá? Kilojoules por mol, só por causa dessa situação, normalmente você vai ter só kilojoules, mas nessa situação específica aqui eu vou ter kilojoules por mol, também já vou explicar. Então eu tenho negativo 286 kJ aqui.
o que acontece? Eu representei mais 286 kJ ali. Você deve saber que 286 kJ não é uma molécula química ou qualquer outra substância química, mas o que acontece? Eu estou dizendo, tá, que quando isso aqui ocorreu, eu gerei H2O mais 286 kJ. Se eu estou gerando energia, o que eu estou fazendo com a energia? Eu estou liberando ela, tá? Então é basicamente assim, eu peguei e eu juntei isso aqui, tá? Eu misturei isso aqui. E daí no final saiu para o ambiente água e essa energia. Se saiu a água e a energia separada, significa que essa energia foi liberada, ou seja, um processo exotérmico, tá? Como a gente viu antes, quando o processo é exotérmico, o valor aqui é menor do que zero, e é menor do que zero, a gente tem ali um negativo 286 kJ, tá? Agora, se eu fizesse isso aqui, H2O mais 1 meio O2 menos 286 kJ, tá? Isso aqui gera H2O. Aqui eu estou falando uma coisinha um pouco diferente. Eu estou dizendo que eu usei gás hidrogênio, meio gás oxigênio e essa energia, eu tirei essa energia então para conseguir criar o H2O, tá? Então o que significa? Que eu estou usando isso, isso e isso para formar isso, tá? Aqui a gente liberou água e liberou essa energia. Aqui a gente está absorvendo hidrogênio, aqui a gente está absorvendo oxigênio, aqui a gente está absorvendo do ambiente o 286 kJ para conseguir formar essa água, tá? Então quando a gente tiver um valor positivo no produto, significa que é exotérmico. Quando a gente tiver um valor negativo no reagente, significa que é um valor, é uma reação exotérmica, tá? Se eu tivesse aqui menos alguma coisa, significa que é endotérmica, porque quer dizer que a gente botou no ambiente água e tirou energia, tá? Mas eu não vou fazer isso porque essa reação aqui, ela é exotérmica, tá? Então tá ocorrendo essa liberação de energia. Então o que acontece agora? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a entalpia de formação, tá? A entalpia de formação eu vou representar... faltou o delta. A entalpia de formação eu vou representar dessa forma aqui, tá? Então isso aqui é a variação de entalpia padrão de formação, tá? A variação de entalpia padrão de formação, então a entalpia de formação, ela é basicamente a quantidade de energia que a gente usa para formar alguma coisa. Então, a entalpia de formação da água é negativo 286 kJ, tá? Como que eu posso dizer isso? Por causa dessa fórmula aqui, tá? O que acontece? Quando a gente tem uma substância pura em seu estado físico padrão, ou seja, isso aqui está gasoso, isso aqui está gasoso, isso aqui está líquido, tá? Quando a gente tem essas substâncias puras no estado físico padrão delas, a gente pode dizer que a entalpia de formação delas é zero, tá? Então vamos calcular a entalpia dessa reação aqui. Bom, a gente sabe que a entalpia final aqui é negativo 286 kJ, tá? A entalpia, a variação de entalpia é igual à soma da entalpia dos produtos. Então vamos dizer que a gente não sabia, tá? Vamos dizer que a gente não sabia, vamos colocar como x. Então x menos, abre parênteses, a soma das entalpias dos reagentes, tá? A entalpia de formação do gás hidrogênio é zero. Então a gente vai colocar zero. A entalpia de formação do gás oxigênio gasoso, né, em ambos os casos gasosos, é zero. A gente tem que multiplicar pelo número de mols. A gente tem meio mol aqui, tá? Então a gente vai somar com meio mol. Então, meio vezes zero. Obviamente não muda absolutamente nada nesse caso, mas
eu coloquei ali para você entender. Então, toda vez que você for calcular a entalpia de uma reação com base nas entalpias de formação, você precisa multiplicar pelo número de mols, tá? Aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 1, então eu não preciso multiplicar ali, mas aqui a gente tem meio, então eu preciso colocar na multiplicação. Isso significa, então, que 286 kJ é igual a X, tá? Então, a entalpia de formação da água é igual a negativo 286 kJ. Sempre que você tiver uma molécula ou uma substância qualquer e você quiser saber qual é a entalpia de formação dela, você pode se utilizar da substância pura delas. Então, por exemplo, digamos que eu quisesse saber. Ok, acabou o armazenamento da câmera porque eu estava salvando no armazenamento interno em vez de salvar no cartão SD, mas enfim. Digamos que eu quisesse saber a entalpia de formação do NaCl. O que é NaCl? É o cloreto de sódio. O que é cloreto de sódio? É o sal de cozinha, tá? Então eu vou fazer Na, tá? Que é a primeira das substâncias, mais Cl, que é o cloro. O cloro, como substância pura, em sua forma normal, ele é o gás cloro, tá? Então a gente tem o gás cloro aqui, que é o Cl2 em gás. O sódio, ele é sólido no seu estado padrão. E isso aqui a gente vai gerar, então, NaCl, tá? Sempre na entalpia de formação, que a gente quiser entalpia de formação, a gente tem que estar formando a substância, tá? Então, a gente não pode ter NaCl desse lado decompondo, tá? Senão a entalpia de formação vai estar invertida. A gente precisa ter a entalpia de formação, na entalpia de formação, a nossa substância sendo formada. Aqui tem outro fator importante. Sempre que a gente quiser encontrar a entalpia de formação, a gente precisa ter 1, tá? Então a gente precisa que aqui seja 1. Aqui eu já fiz isso. Então eu botei 1H2O e eu botei meio O2 aqui. Da mesma forma eu vou ter que botar meio Cl2 aqui, tá? Por que eu preciso ter 1? Porque se eu tiver 2, eu vou ter o dobro, tá? Se eu tiver 2 NaCl, eu vou ter o dobro da minha entalpia de formação, tá? Então o que acontece? Aqui eu tenho isso, agora eu sei que a entalpia de formação do sódio sólido é 0, a entalpia de formação do gás cloro gasoso é 0, e daí a gente tem então o NaCl sólido aqui, e daí a entalpia dessa equação é a entalpia de formação do sal, tá bom? Eu não sei de cabeça qual que é, tá aí na tela, tem uma tabelinha inclusive aí na tela que você pode olhar com a entalpia de formação de várias coisas, mas é assim que você vai utilizar para calcular. Então se você fizesse essa reação aqui, você medisse a energia, você ia conseguir encontrar a entalpia de formação do cloreto de sódio, tá bom? Então essa é a entalpia de formação. A entalpia de formação, ela vai ser medida por mol, tá? Então ela é... Aqui no caso da água, a entalpia de formação da água é negativo 286 kJ por mol. É por isso que eu falei antes que nesse caso aqui daria para colocar por mol, porque é a entalpia de formação da água, tá? Então a entalpia de formação da água é negativo 286 kJ por mol. Precisa decorar esse número? Não! Eu usei tantas vezes que eu acabei por decorar, e é por isso que eu estou usando esse aqui de exemplo, porque é o que eu sei decorar. Mas você não precisa utilizar esse, tá? Não, quer dizer, você não precisa decorar eles, tá? Normalmente a equação ela vai te dispor qual é, e se ela não te dispor qual é, aí quer dizer que você provavelmente não precisa, tá? Eu não acho que ele vai pedir para você decorar quaisquer desses valores, porque são valores bem soltos assim, não são muito específicos. Então é isso a entalpia de formação e é isso a entalpia da conta, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui no quadro um exercíciozinho que a gente vai resolver junto. Então eu vou passar uma equação e daí eu vou passar também junto a essa equação a entalpia de formação de cada um dos componentes e daí a gente vai calcular
qual é a entalpia da equação, certo? Então vamos lá. Ok, então eu tenho aqui uma equação, certo? Eu quero que, antes da gente começar, eu quero que você dê uma olhada nela, tá? Essa substância aqui é o etanol, certo? Então esse aqui é o etanol. Essa substância aqui, o O2, é o gás oxigênio, então eu vou botar o gás oxigênio aqui, gás oxigênio. Depois, a gente tem aqui CO2, que é o gás carbônico, né? Ou dióxido de carbono. Dióxido de carbono, tá? E aqui a gente tem o monóxido de hidrogênio ou água. O que acontece? Essas substâncias aqui estão em líquido, gasoso e líquido, tá? E a entalpia de formação específica de cada uma nesse estado físico, é importante que você saiba, dependendo do estado físico, a entalpia de formação é diferente, são essas aqui, tá? Então eu tenho negativo 277,7 kJ para o etanol, eu tenho negativo 393,5 kJ para o gás carbônico e eu tenho negativo 286 kJ para a água, tá? A gente, olhando isso aqui, que tipo de equação é essa? Isso é uma equação de combustão, tá? É uma equação de combustão. O que acontece numa equação de combustão? A gente tem o nosso combustível, que junto com o comburente vai formar gás carbônico e água, tá? Então, combustível, comburente, gás carbônico e água. Por causa disso, você sabe que é uma equação de combustão. A equação de combustão, ela tem uma entalpia específica que a gente vai falar depois, que é a entalpia de combustão, tá? Mas por agora, vamos só olhar para isso aqui. Ok, então se a gente quiser calcular a entalpia, a gente precisa utilizar a nossa fórmula. Na nossa fórmula, como eu demonstrei antes, a gente precisa usar um número de mols para multiplicar cada coisa, certo? Então vamos fazer o seguinte, quantos mols a gente tem aqui? Porque não está balanceado, tá? Então eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você pause agora e você balanceie essa equação. Depois que você terminar de balancear, você despausa e daí a gente vai continuar aqui, tá? Então vamos balancear essa equação. Eu tenho 2 carbonos aqui, tá? Se eu tenho 2 carbonos aqui, eu preciso ter 2 carbonos aqui. Vou até fazer em caneta vermelha. Eu preciso ter 2 carbonos ali, tá? Agora, depois dos carbonos, vamos olhar os hidrogênios, tá? Então vamos olhar os hidrogênios. Eu tenho 6 hidrogênios aqui e aqui eu tenho 2. Então eu preciso pôr 3 aqui, tá? Então agora eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Agora vamos ver o número de oxigênios. Então aqui eu tenho 3 oxigênios e aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3, 4 mais 3, 7, tá? Eu tenho 7. Eu preciso colocar aqui, para não mexer nessa aqui, vamos ver quantos eu preciso colocar aqui. Então vamos fazer 7 menos 1, 7 menos esse oxigênio aqui, 6. 6 é um número par, então eu posso alterar só esse gás oxigênio aqui e daí a gente vai ter os valores certos. Então 6 dividido por 2, que é o número de oxigênios em uma molécula de gás oxigênio, a gente tem 3. Então eu coloco 3 aqui. Essa aqui é a minha equação balanceada, tá bom? Nessa equação balanceada, agora a gente pode calcular a entalpia dela. Então, a entalpia, como eu mostrei antes, a fórmula que a gente tem para a entalpia é igual a soma da entalpia de formação dos produtos menos a soma da entalpia de formação dos reagentes, tá? Então, vamos lá. Entalpia é igual. Quais são os meus produtos? Vamos abrir parênteses aqui. Quais são os meus produtos? Os meus produtos são gás carbônico e água, tá? Então, eu tenho 2 mol de gás carbônico. Então, a gente vai colocar 2 vezes o gás carbônico, tá? Aí eu tenho 3 mols de água. Então, a gente vai colocar mais 3 vezes a água, tá? Agora, a gente vai colocar menos, tá? Porque a gente vai entrar na parte dos reagentes, tá? Então agora, quantos mols eu tenho de etanol? Eu tenho um só, então a gente só vai colocar o etanol aqui, tá? H5OH. E aí a gente tem 3 oxigênios, então mais 3 oxigênios. Tá, agora é o seguinte, eu quero que você dê uma olhada aqui nessa equação que a gente está fazendo. Antes da gente começar a calcular, você acha
que a entalpia vai ser positiva ou negativa, tá? A gente não precisa calcular para ver, sabe por quê? Porque é o seguinte, pensa assim, isso aqui é uma reação de combustão, certo? A reação de combustão, o que está acontecendo nela? Está ocorrendo a queima, né? Então, quando a gente pega uma tábua de madeira, por exemplo, e usa de lenha, a gente está utilizando essa lenha de combustível, tá? Ela está sendo combustível e daí, por causa do oxigênio, por ela estar em contato com o oxigênio, vai ocorrer a combustão da madeira, tá? Então, aqui a gente está fazendo a mesma coisa, só que com o etanol. Agora, pensa assim, quando a gente queima alguma coisa, o que aparece lá? O que surge na nossa frente? O que caracteriza? O que quando você olha para algo acontecendo, você vê, não, tem algo queimando ali? Fogo, tá? É o fogo. O fogo tem uma característica muito específica que não importa a sua cultura, você sabe que ela tem, que é que ele é quente, tá? O fogo é quente, tá? Se o fogo é quente, o que significa? Que ele tem uma alta temperatura. Se ele tem uma alta temperatura, se ele tem uma temperatura maior do que a temperatura ambiente, o que ele vai fazer? Ele vai transmitir essa energia, tá? Se ele está liberando calor, o que é? Que processo é esse? Um processo exotérmico, tá? É um processo exotérmico. Quando você libera calor, você está realizando um processo exotérmico. Porque o fogo é quente, ele está liberando calor, então ele é exotérmico, certo? Então a gente sabe que, independentemente do resultado dessa conta aqui, a gente sabe que a entalpia ela é negativa, ela é menor que zero, tá? Então agora a gente vai calcular e vai comprovar isso, certo? Então vamos lá, entalpia é igual a 2 vezes. Qual que é a entalpia de formação do gás carbônico? Negativo 393,5, tá? Então, negativo 393,5 mais 3 vezes a entalpia de formação da H2O. Agora a gente fecha aqui, menos, abre parênteses. Qual que é a entalpia de formação do etanol? A entalpia de formação do etanol é negativo 277,7. Então, a gente vai colocar aqui negativo 277,7. Como é um mol só, a gente não tem que multiplicar nada. Mas... Agora, qual que é a entalpia de formação do gás oxigênio? Por que ele não está especificado aqui? Por que tem todos os outros menos esse? Porque você tem que saber que o gás oxigênio gasoso tem entalpia de formação igual a zero, tá? Ele nunca vai te dar o valor da entalpia de formação de uma substância pura no seu estado físico padrão, tá? Ele não vai dar. Porque você tem que saber que é zero. Então aqui a gente tem 3 vezes zero, então é zero, eu não vou nem esperar o próximo passo para calcular. Agora vamos lá. Variação da entalpia é igual a 2 vezes negativo 393,5. Isso aqui vai dar 787, tá? Então vai dar negativo 787, ok? Porque a gente tem duas... Ó, pensa assim, se a gente tem, multiplicar esse valor aqui por 2, a gente tem o quê? 6. 9 é maior ou igual a 5, o que significa que a gente vai ter que passar um para o lado. Então a gente vai pegar o próximo valor, que é 7. 9 vezes 2 vai dar 18, o último dígito é 8. Como 3 é menor do que 5, então a gente pode utilizar o 8. Então a gente vai colocar o 8 aqui. Agora, 3,5, tá? 3,5 vezes 2 é 7. Você deve saber que a metade de 7 é 3,5. Então 3,5 vezes 2 é 7. Então, quando a gente tem 2 vezes negativo 393,5, a gente sabe que é negativo 787, tá? Mas, agora é o seguinte, vamos tentar utilizar algum método parecido aqui para realizar a multiplicação do 286. Vamos ver. 286 é a mesma coisa que 200 mais 80 mais 6. Então vamos fazer isso. 3 vezes 200 é 600, certo? 3 vezes 80, 3 vezes 80 vai dar 240. Então, a gente tem 600 mais 240. A gente já sabe que isso é 840, tá? 3 vezes 6 é 18, tá? Então a gente vai fazer o 840 mais 18, 858. Como é negativo, esse valor aqui tem que ser negativo também, negativo 858, ok? Agora é o seguinte, negativo com negativo dá positivo, então aqui vai ser mais,
E daí a gente vai ter então mais 277,7. 277,7. Opa! Com isso, já dá para ver claramente que o valor negativo é bem maior do que o valor positivo e, portanto, o nosso resultado final vai ser negativo, o que significa que a gente está no caminho certo por enquanto. Agora é o seguinte, vamos tentar somar isso aqui de alguma forma, tá? Vamos ver, aqui ficou mais complicado. 700 mais 800. 700 mais 800 é 1.500, tá? Então a gente sabe que a gente tem 1.500. 80 mais 50. 80 mais 50 é 130, tá? Então a gente tem 1.500 mais 130. 1.630. 7 mais 8 é igual a 15. Então a gente tem 1.630 mais 15. 1.645. Então vamos colocar aqui, negativo 1.645. E agora a gente tem que somar 277,7 nisso aqui. Bom, a gente sabe que aqui vai ser negativo, porque o valor negativo é maior, e a gente sabe que tem 1, porque a gente sabe que 645 é maior do que 277, então esse 1 tem que ficar. Agora, 600 menos 200, tá? 600 menos 200 é 400. A gente vai botar 400? Não, porque aqui a gente tem 40, aqui a gente tem 70, então a gente vai botar 1 a menos que esse 400, que é o 3 aqui, tá? Agora, 40 menos 70, tá? Se a gente tiver 40 menos 70, isso é a mesma coisa que a gente pode fazer, então, 100 menos 70 menos 40 é 30, então 100 menos 30, o 7 aqui. Exceto que não vai ser o 7 aqui, vai ser o 6, porque aqui a gente tem 5 e aqui a gente tem 7, tá? Então, agora, 5 menos 7, se a gente fizer isso, a gente vai ter negativo 2, então a gente vai fazer 10 menos 2, que é 8, só que a gente não vai colocar 8 porque o meu próximo é 0 e aqui a gente tem o 7, tá? Então a gente vai colocar 7 aqui. E daí agora, então, a gente tem aqui 0 e 7, a nossa diferença é de negativo 7, então se a gente fizer 10 menos 7, a gente vai ter o 3, tá? Então a minha entalpia dessa reação aqui é igual a negativo 1367,3. Eu acho que era negativo 1368, tá? Mas provavelmente teve algum arredondamento em algum momento e por causa disso ficou diferente, porque eu não acho que eu errei no cálculo disso aqui, tá? O que acontece? Se você ir na internet agora e você pesquisar entalpia de combustão do etanol, você vai encontrar esse valor aqui, tá? Ou alguma aproximação dele, tá? Então, uma ou duas casas vão estar diferentes ali, mas você vai encontrar um valor aproximado a esse. Por quê? A gente tem uma coisa chamada entalpia de combustão, tá? A entalpia de combustão, que eu vou representar dessa forma aqui, ela é a entalpia de reação de uma reação de combustão de um elemento específico. Então, a combustão do etanol se dá por essa reação aqui, tá? Então, a entalpia de combustão do etanol significa que a entalpia dessa reação, que é a entalpia dessa reação aqui, certo? Então, nesse caso aqui, a entalpia de reação é a mesma da entalpia de combustão. Se eu tivesse outro valor aqui, se não fosse o etanol, fosse o octano, por exemplo, e eu escrevesse aqui a reação do octano, se eu encontrasse a entalpia dessa reação, essa seria a minha entalpia de combustão, tá? Então, a entalpia de combustão é a entalpia que a gente tem para quando a gente realiza a combustão de uma determinada substância. Também é um valor tabelado, tá? Então a gente tem o valor tabelado da entalpia de combustão, a gente tem o valor tabelado da entalpia de formação. Então, por exemplo, se você chegar na sua questão, ele te der a entalpia de combustão e a equação que ele demonstrar, que estiver mostrando lá, utilizar o etanol, mas não for a combustão do etanol, então você não vai usar a entalpia de combustão aqui, tá? Isso aqui é entalpia de formação. Isso aqui é entalpia de combustão, tá? Então, entalpia de formação do etanol é negativo 277,7 kJ, tá? Entalpia de combustão do etanol, negativo 1367,3 kJ, ok? Então, o que acontece? Se a gente quisesse encontrar a entalpia de formação do etanol, para encontrar a entalpia de formação do etanol de verdade, a gente teria que se utilizar de uma outra equação que eu vou demonstrar aqui agora, tá?
para realizar a entalpia de formação, então, vamos ver o que eu tinha mencionado antes, tá? Se você quiser, você pode pausar o vídeo agora e você pode tentar você mesmo formar a entalpia de formação do etanol, se você já souber e tiver entendido pelos meus exemplos de antes. Se você não tiver entendido, então, segura aqui que eu vou te explicar, tá? O que acontece? Para a entalpia de formação, a primeira coisa que a gente precisa a gente precisa que o etanol esteja sendo formado, tá? Então, C2H5OH, tá? Ele tem que estar sendo formado. Aqui, nesse caso, a gente está falando do etanol líquido, tá? Agora, para a gente conseguir a entalpia de formação, a gente precisa conseguir a entalpia da reação em que a gente está formando a determinada substância, se utilizando apenas substâncias puras no seu estado físico padrão, tá? Então, do que é composto o etanol? O etanol é composto de carbono, é composto de hidrogênio e é composto de oxigênio. Então, qual que é o carbono como substância pura? Significa que a gente não tem nada além de carbono, tá? O carbono, puramente, ele é só C, tá? Ele é só C e ele é sólido, tá? Então, o estado físico padrão dele é sólido. A gente também tem o hidrogênio. O hidrogênio, o estado, como ele está puro, vai ser só o hidrogênio sozinho. E o estado, como substância pura, ele é diatômico. Então, a gente tem H2. E o estado físico padrão dele é gasoso. Então, ele vai estar gasoso aqui, tá? E o oxigênio também, assim como o hidrogênio, ele também é diatômico e ele é gasoso, ok? Agora, outra coisa importante, esse valor aqui é 1, tá? Ele não pode não ser 1. Quando a gente quiser entalpia de formação, esse valor tem que ser 1, ok? Então agora vamos equilibrar essa equação. O carbono, C2, tá? Significa que a gente tem 2 carbonos aqui, ok? O hidrogênio é 5, mais 1, 6. Se a gente tem 6, então a gente precisa ter o 3 aqui. Agora o oxigênio é 1, tá? De forma geral, a gente colocaria 1 sobre 2 aqui e multiplicaria tudo por 2. Mas a gente não pode multiplicar por 2, a gente tem que deixar o 1 aqui, tá? Em entalpia de formação, não podemos tirar o 1 aqui. Então, essa aqui é a nossa equação balanceada. A gente tem 2 carbonos, a gente tem 3 gases hidrogênio e a gente tem meio gás oxigênio, ok? E é essa aqui a nossa entalpia. Então, se você calculasse isso aqui, a gente teria 0 como entalpia de formação do carbono aqui, 0 como entalpia de formação do gás hidrogênio aqui, 0 como entalpia de formação do gás oxigênio aqui, e daí a gente encontraria que a entalpia dessa equação aqui é igual a negativo 277,7 kJ, tá? O que significa que a entalpia de formação do etanol, tá? Então aqui entalpia padrão de formação do etanol é igual a negativo 277,7 kJ por mol, ok? Então, essas são as ideias de entalpia de formação, entalpia de combustão e a entalpia da reação no geral. É importante que você lembre cada uma delas. E agora a gente vai entrar um pouquinho então em alguns cálculos estequiométricos que a gente pode fazer com base nisso. Depois a gente vai falar então sobre a entalpia de ligação. E daí talvez eu deixe algumas atividades então na descrição se você quiser realizar, e daí eu vou deixar a resposta lá colocada também para você poder conferir depois, ok? Então essa aqui é a questão que eu vou fazer. Eu comecei a escrever ela em preto e daí a tinta da caneta simplesmente morreu, então eu terminei em azul, tá? Eu queria usar o azul só para fazer a conta, mas tudo bem. Dada a entalpia de formação da água como negativo 286 kJ por mol, e a entalpia da reação de negativo 44 kJ, qual a energia liberada na condensação de 1 litro de água, tá? Então vamos olhar. A gente sabe que quando a gente tem aqui o H2O gasoso e a gente forma o H2O líquido, a gente vai ter liberado 44 kJ, tá? Esse valor aqui da entalpia de formação da água a gente não precisa, tá? Por que eu botei ele ali?
Eu botei ele ali porque se ele pedisse alguma coisa que envolvesse a entalpia de formação da água gasosa, daria para a gente calcular. Por quê? Porque a gente sabe que a variação de entalpia da reação é a soma da entalpia de formação dos produtos menos a soma da entalpia de formação dos reagentes, e a gente sabe a entalpia de formação da equação e a gente sabe também a entalpia de formação dos reagentes. Então a gente só colocaria uma incógnita aqui no produto, a gente só colocaria uma incógnita aqui do reagente, daí a gente conseguiria calcular, tá? Mas vamos ver essa questão aqui então. A variação da entalpia da reação é de negativo 44 kJ com a energia liberada na condensação de 1 litro de água, tá? Quando a gente tem um corpo no estado gasoso e ele passa para o estado líquido, significa que ocorreu a condensação, tá? Então a gente condensou essa água e ela deixou de ser gasosa e voltou a ser líquida, ok? Agora é o seguinte, vamos ver então, se a gente tem 1 litro de água, bom, a gente não consegue associar a volume exatamente, mas se a gente gerou 1 litro de água no final, significa que a gente gerou uma determinada massa. A densidade, tá? A densidade da água líquida é de 1 kg por litro, tá? Então, se a gente tem 1 litro de água, significa que a gente vai ter, então, uma determinada quantidade de quilo, a gente vai ter 1 quilo, né? Não é uma determinada quantidade, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, tem um jeito bem fácil de calcular isso aqui, que eu quero demonstrar, que é por meio da conversão de unidades, tá? É um método que é basicamente você pegar uma regra de 3 e você adaptar ela inteira. Então é o seguinte, vamos começar com o que a gente quer descobrir. Tá, a gente quer descobrir o quanto energia vai ser liberada. Para isso, a gente precisa ver quanta energia está sendo liberada aqui com base em alguma coisa. Bom, a gente sabe que isso aqui é o número de energia liberada por mol. Com base nos mols, a gente consegue saber pela massa molar, a gente consegue saber quantos gramas tem dessa determinada substância. Com base nos gramas, a gente consegue descobrir quilogramas e com base nos quilogramas, a gente consegue descobrir os litros de água, tá? Mas para isso, a gente precisa da massa molar. Então, a massa molar, eu vou botar aqui MH2O, tá? A massa do H2O é igual. A massa molar do hidrogênio, a massa molecular, enfim, a massa molar do hidrogênio é de 1, tá? Então a gente vai fazer 2 vezes 1 mais. A do oxigênio de 16, é aproximadamente, tá? Não é exatamente isso, mas é basicamente isso, e a gente tem 18, tá? Então é 18U, eu vou dizer. 18U significa que a gente tem 18 gramas por mol de água, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o quanto de energia vai ser liberado, tá? Então a gente sabe que a gente está liberando 44 kJ de energia e a gente libera 44 kJ de energia para cada mol de água. Então, para cada mol de água que sofre essa transformação. Se a gente tem 1 mol de água, então para cada mol de água, a gente tem 18 gramas de água, ok? Então, a gente libera 44 kJ para cada mol de água. Para cada mol de água, a gente tem 18 gramas. Para cada 18, daí o que acontece? A gente tem 1 quilograma, tá? Para cada litro de água. Se a gente tiver 1 litro de água, qual é o nosso valor, ok? Então, é isso aqui que a gente vai calcular. Meio confuso, meio complexo, eu vou explicar passo a passo, tá? Então, o que acontece? A gente sabe que a gente libera 44 kJ para cada mol de H2O. Se você viu umas vezes de matemática, você sabe que eu gosto de ver as unidades de medida como multiplicação e divisão.
Então, quando você tem assim, eu estou imprimindo uma folha de papel por hora, sei lá que impressora é essa que imprime uma folha de papel por hora, mas você tem as unidades de medida, folha de papel e hora, tá? Então, se você multiplicar por 2, você vai ter, eu estou imprimindo 2 folhas de papel por 2 horas, tá? Então, a cada 2 horas você imprime 2 folhas de papel. E isso é uma divisão, tá? Esse por ali é uma fração, ele cria uma fração. Então, a gente tem 44 kJ por mol de água, tá? Agora, o que acontece? Quando você for fazer essa conversão de unidade, tu sempre vai começar pelo que você quer descobrir. Então, eu quero descobrir a energia que está sendo liberada. Ó. Qual é a energia liberada na condensação de 1 litro de água? O que acontece? Agora que a gente começou pelo que a gente quer descobrir, a gente vai tentar cancelar essas outras unidades, porque a gente não quer saber alguma coisa por mol, a gente só quer saber a energia. Então a gente vai colocar uma outra unidade aqui que cancele mol de água. Então a gente vai colocar mol de água e daí para cada mol de água eu tenho 18 gramas de H2O, certo? Só que eu não quero ter 18 gramas de H2O também, eu não quero ter 18 gramas de H2O, porque eu quero ter só 44 kJ, só os quilojoules na verdade. Se eu tiver, eu posso cancelar isso aqui agora, porque eu montei a equação de uma forma que eu pudesse cancelar. Só que se eu deixasse nesse estado agora, eu teria quilojoules por grama de água. Eu não quero ter isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir primeiro aqui esse quilogramas por 1000 gramas, tá? E agora eu tenho 1000 gramas de água aqui, tá? Então eu vou cancelar aqui esse gramas de água por esse gramas de água. Agora, só que daí o que acontece? Eu coloquei a densidade aqui, então eu tenho 1000 gramas de água por litro de água, tá? E se eu deixasse dessa forma aqui, eu ia ter que ficar com quilojoules por litro. E não é isso que eu quero, tá? Não é isso que eu quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou cancelar esse litro de água também. Como? Com aquela informação que a questão me deu. Esse litros de água aqui, ele está solto, então a energia liberada na condensação de 1 litro de água, tá? De 1 litro de água. Como esse litro de água está solto, a gente coloca sobre 1, tá? Na sua regra de 3 normal, o que você no lugar desse 1 você teria um x e você teria que resolver para x. Só que aqui é basicamente como se eu pegasse a minha regra de 3 e eu passasse a conta para o outro lado, tá? Então, o que acontece? Uma regra de 3 nada mais é do que igualar frações. Então, eu peguei essa fração aqui da minha direita, eu inverti ela e passei para o outro lado, tá? E daí agora elas estão multiplicando ali daquele lado, ok? Então, a partir de agora, eu não preciso mais ter o x por causa disso. O que eu faço agora? Eu só preciso calcular. Então, eu cancelei aqui a mol de H2O, cancelei mol de H2O, cancelei grama de água por grama de água, cancelei litro de água por litro de água, agora eu só preciso multiplicar. Então, os valores que me sobraram foram 44 vezes 1000, e daí a nossa unidade de medida é em quilojoules, sobre, aqui embaixo, 18, tá? 18. E eu cancelei todas as unidades de medidas de baixo, então é só 18. E esse resultado aqui vai ser, então, a quantidade que eu estou buscando, ok? Então vamos ver. Nenhum desses números são divisíveis por 3, tá? E 18 é divisível por 9, o que significa que a gente vai ter um número meio chatinho aqui, mas tudo bem. Vamos dividir, então, os dois valores por 2. Então eu tenho 22 vezes 1000, tá? Quilojoules, dividido por 9, tá? Eu só simplifiquei esse 18 com esse 44. Agora eu tenho 22 dividido por 9. Não dá para fazer certo, mas se a gente ir dividindo devagar, a gente consegue encontrar o valor. Bom, 22 dividido por 9, vamos pensar. 22 dividido por 9, o valor mais próximo que eu vou conseguir é 18, que seja múltiplo de 9, tá? Então, 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. Se eu fizer 22 menos 18, me sobra 4, ok? Agora eu ponho vírgula, então, e daí eu consigo 0. Então, 4, 0, 40. Para 40, o maior valor que eu vou conseguir é 4, que vai dar 36. 40 menos 36 sobra 4. Opa! Então, se a gente tem 40 menos 36 e sobra 4, significa que agora a gente entrou no ciclo. Ou seja, esse valor aqui, tá? É uma dízima periódica aqui no 4. Vezes 1000
quilojoules, tá? Não pode esquecer disso aqui. Então, eu dividi agora, 22 sobre 9 é 2,4, sendo uma dízima periódica em 4. E isso aqui é igual a... Bom, se a gente tem 2,4 e é uma dízima, significa que a gente tem 2,4444444 infinitamente. Então, se a gente multiplicar por 1000, a gente vai ter passado 3 quatros para cá. Então, a gente vai ter 2444,4 ainda em dízima quilojoules, tá? E essa é a minha resposta, ok? Então, isso significa que se ocorrer a condensação de 1 litro de água, a energia liberada que a gente vai ter vai ser de 2.444,44444 quilojoules, certo? Então, é essa conta que a gente realizou aqui. Eu quero que você aprenda bem a utilizar essa conversão de unidade, porque eu acho muito mais fácil do que você fazer regra de 3, porque se você fosse fazer regra de 3, você teria que fazer uma regra de 3 para encontrar o valor daqui, você teria que pegar o resultado daqui e fazer outra regra de 3 com esse valor aqui, e daí você teria que pegar o resultado daqui e fazer uma outra regra de 3 com esse valor daqui. E daí você teria o seu resultado. Aqui numa conta só eu já encontrei a minha conta final que eu preciso fazer. Por causa disso, eu acho bem mais vantajoso você tomar uso da conversão de unidades. Se você preferir continuar utilizando a regra de 3, fica à vontade, tá? Mas eu gosto da conversão de unidades, eu acho mais fácil de fazer. E daí às vezes tem algumas coisas que você pode, por exemplo, digamos que eu tivesse 100 aqui e 1000 aqui, eu podia já cortar esses dois zeros aqui com o 100 que tivesse aqui, e daí eu não precisaria terminar essa conta aqui para poder chegar nessa parte que eu teria que fazer no caso de uma regra de 3, aqui eu já posso simplificar tudo direto, certo? Então, 2.444,4 quilojoules é a minha resposta final, ok? If you had told me a year ago that I'd be locked inside of my home, I would have told you a year ago, Justine, now leave me alone. Sorry that I look like a mess. I booked a haircut, but it got rescheduled. Mom, it's been a little depressed, no. And so today I'm gonna try just getting up, sitting down, going back to work. My health still couldn't hurt. Sitting down, writing jokes, singing silly songs. I'm sorry I was gone, but look, I made you some content. Daddy made you your favorite, open wide. Here comes the content. It's a beautiful day to stay inside. Então agora a gente vai falar um pouco aqui sobre a entalpia de ligação, tá? O que é entalpia de ligação? A entalpia de ligação é um pouco diferente das outras, porque é o seguinte, a gente vai considerar a ligação entre átomos, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui o H2, tá? O H2 é o gás hidrogênio, ele tem uma ligação aqui. E daí o que acontece? A gente tem aqui a ligação entre dois hidrogênios, certo? Quando a gente quer quebrar uma ligação, a gente precisa impor energia nessa ligação, tá? O que acontece? Você provavelmente já estudou isso, se você está estudando termoquímica agora, tanto na questão das ligações π, sigma e do número de ligações também, tal como na questão da hibridização, você já deve ter estudado. Eles estão ligados ali, se você quiser quebrar essa ligação, você precisa impor uma certa energia. A energia que você precisa pôr para quebrar 1 mol de ligações de gás hidrogênio é 432 kJ por mol, tá? Então, 1 mol de gás hidrogênio, ou seja, 1 mol de ligações que existe ali, 1 mol de ligações que a gente quebrar são 432 kJ que a gente precisa utilizar, certo? Para Cl2, ou seja, para o gás cloro, para a gente conseguir quebrar essa ligação aqui, a gente vai precisar de 239 kJ, tá? Então, a ligação do gás cloro ali é um pouco mais fraca, e a gente precisa de um pouco menos de energia.
Só que daí o que acontece? Numa reação, a gente vai quebrar então esses fatores e a gente vai montar eles do outro lado. Então, se eu tiver aqui H2 mais Cl2, eu vou gerar HCl, tá? Quando, nessa equação aqui, se a gente fizer isso, a gente pode fazer o seguinte, vamos colocar aqui meio, tá? Meio aqui e meio aqui. Isso significa que eu tenho meio mol de gás hidrogênio, eu tenho meio mol de gás cloro e eu estou formando 1 mol de ácido clorídrico, né, que é o HCl. Só que daí o que acontece? Diferente das outras, a gente tem uma fórmula um pouco mais diferenciada aqui, tá? Aqui a gente vai ter a soma dos reagentes menos a soma dos produtos, tá? A soma de energia de ligação de todos os reagentes menos a dos produtos, ok? Agora é o seguinte, por que é desse jeito? Por que nas outras a gente tem produto menos reagente e aqui a gente tem reagente pelo produto? Não é a diferença? Sim, só que tem um outro fator importante que eu mencionei. Quando a entalpia é maior que zero, é um processo endotérmico. Quando a entalpia é menor que zero, é um processo exotérmico, certo? O que acontece? Quando a gente quer quebrar uma ligação, a gente tem que colocar energia, a gente tem que impor energia e esse sistema aqui ele vai absorver energia, tá? O que acontece então? Quando uma ligação é formada, ou seja, quando o H, aqui no HCl, quando o H ir para conectar aqui com o Cl, aqui a energia vai ser liberada, tá? Então, quando uma ligação é quebrada, essa molécula vai absorver energia. Quando uma ligação é realizada, ela vai liberar energia, tá? Por causa disso, significa que os reagentes eles estão absorvendo energia. Significa que isso aqui é um processo endotérmico que eles estão fazendo, tá? Então os reagentes eles estão tendo as ligações deles quebradas para serem reorganizadas aqui nos produtos. Então os reagentes são um processo endotérmico e os produtos são um processo exotérmico, tá? Ou seja, se a energia que a gente aplicar nos reagentes for maior do que a energia que é formada nos produtos, a gente tem que ter um processo endotérmico, porque o nosso resultado final é uma perda de energia do ambiente, tá? E um ganho de energia aqui. Então, por exemplo, digamos que os reagentes absorveram 2.000 calorias para quebrar todas as suas ligações. E daí, quando eles se juntaram de volta, eles colocaram no ar 1.000 calorias, tá? Significa que o nosso resultado final, que a nossa entalpia de ligação, é de 1.000 calorias. E se é de 1.000 calorias, como é positivo, é endotérmico. E se é endotérmico, significa que essa molécula absorveu, os reagentes eles absorveram mais caloria do que os produtos liberaram. E se isso aconteceu, significa que a soma das ligações de R, das energias de ligações de R, é maior do que as de P, entende? Então, quando a gente está quebrando aqui, eu vou fazer uma demonstração aqui agora, tá? Digamos que eu tivesse aqui, então, meio mol de moléculas de gás hidrogênio e meio mol de moléculas de gás cloro, tá? Se a gente quebrar essas ligações aqui, a gente está dando energia para a molécula de hidrogênio e a gente está dando energia para a molécula de cloro. Quanto de energia? Metade do que está ali. Por quê? Porque é meio mol, tá? Então, sendo meio mol aqui, eu vou representar aqui meio, tem que ser metade daquilo ali. Metade de 432 é 2, 1, passa 5, 6. 216, tá? Aqui, metade do cloro ali, a gente vai ter 1 passa 5, fica 9,5, tá? Então, aqui a gente se utilizou de 216 quilojoules para quebrar todas as ligações de hidrogênio e a gente se utilizou de 119,5 quilojoules para quebrar todas as ligações de cloro.
Quando isso acontecer, eu vou ter 1 mol de hidrogênio solto, eu vou ter 1 mol de hidrogênio solto, eu vou ter 1 mol de cloro solto, eu vou ter 1 mol de cloro solto. Com isso, eles podem fazer ligação aqui, ó, tá? Quando eles fizerem essa ligação, 1 mol de hidrogênio de HCl é 427. Então aqui está sendo produzido 427 kJ de energia. Aqui está sendo produzido 427 kJ de energia. É um processo exotérmico, eles estão liberando energia, tá? A gente tem aqui então 1 mol de hidrogênio no geral e a gente tem 1 mol de cloro aqui em cada um. Então, o que eu fiz? Eu tinha aqui meio mol de H2. Se eu tinha meio mol de H2, significa que tenho 1 mol de H. Então, eu tenho 1 mol desses dois aqui. Eu tenho 1 mol de H. Eu tenho meio mol de H mais meio mol de H, tá? Isso significa que a energia total gerada aqui foi de 427, tá? Sempre que 1 mol de hidrogênio juntar com 1 mol de cloro, eu vou ter... sempre que 1 mol de hidrogênio juntar com 1 mol de cloro, eu vou ter 427, certo? Então, aqui no geral, eu liberei 427 kJ, tá? Então, isso significa que eu somei aqui a energia de 216 kJ, que é para quebrar essas ligações, com a energia de 119,5 kJ, que é para quebrar essas ligações, e eu liberei 427 kJ, que é para formar essas ligações aqui, certo? Então, eu tinha meio mol de gás hidrogênio, meio mol de gás cloro, formei 1 mol de ácido clorídrico, tá? E quando eu formo 1 mol, eu tenho 427 kJ, tá? Então, junto esses aqui formaram 427 kJ de energia. E é essa visão que você tem que ter, tá? Quando você estiver calculando aqui com base nisso. O que acontece também? Tá, e agora alguns outros fatores importantes que você tem que levar em consideração quando você estiver realizando os cálculos aqui, tá? Dependendo do valor que você tiver, você vai ter uma coisa ou outra, tá? Então, por exemplo, digamos assim, se eu tivesse CH4, tá? CH4. O CH4, a ligação que ele faz é essa aqui. Tá? Então, quando você tiver uma conta com CH4 e ele estiver especificando a ligação CH aqui, a energia da ligação CH, na sua conta você vai ter que botar 4 vezes essa energia aqui. Por que 4 vezes? Porque eu tenho 4 ligações aqui, tá? Não é uma só, ok? Então, na sua conta, quando você estiver fazendo a soma dos reagentes ou dos produtos, depende de onde o CH4 vai estar, você vai ter que colocar 4 vezes e daí a energia, certo? Quando você tiver uma ligação dupla, a história já é um pouco diferente. Quando você tiver uma ligação dupla, tem que estar especificado a energia da ligação dupla, tá? Se você tiver uma energia OO, assim, você não pode multiplicar por 2 para considerar a energia da ligação dupla, tá? Não pode. Por quê? Porque quando a gente tem aqui, eu vou desenhar aqui de novo, quando a gente tem uma ligação entre dois elementos aqui, vamos botar oxigênio e oxigênio, se a gente tiver uma ligação só, essa vai ser uma ligação π, tá? Quando a gente tem duas ligações, a gente vai ter uma ligação π, tá? E essa ligação aqui, que ela fica dos dois lados mesmo, é uma ligação sigma, tá? Que eu não lembro certo qual que é o símbolo do sigma. Eu não lembro para que lado que é, mas é tipo isso aqui. Eu acho que é assim, não lembro. Enfim, ela é uma ligação sigma, tá? As ligações sigma, elas são mais fracas, tá? Isso aqui é uma ligação só, tá? Que fique claro, isso aqui é uma ligação só. Então a gente tem uma ligação π e a gente tem uma ligação sigma. As ligações sigma, elas são mais fracas. E quanto mais ligações você tiver também, mais curta vai ser a ligação. Então, por exemplo, eu posso ter OO aqui. Se eu tiver O assim, ela vai ser mais curto. E quanto mais curto, se ele é mais curto, ele fica mais forte, tá? Então, tem várias propriedades que entram aí nessa questão da energia. Então, você não pode dizer
que a energia de uma ligação dupla é o dobro da energia de uma ligação sozinho, tá? Então você precisa ter especificado a energia dessa aqui e a energia dessa aqui. Quando você tiver ligação dupla, você considera o valor X ali. Quando você tiver uma ligação sozinha, você considera o valor O. Da mesma forma, se eu tivesse CO aqui colocado, esse valor aqui vai ser um valor diferente, tá? Não é porque eu tenho uma ligação com oxigênio que Y e Z são iguais, tá? Não são. Para cada elemento, ligando com cada elemento um determinado número de vezes, a gente tem um valor específico, tá? Que deve estar demonstrado na sua equação. Então é isso. Essa é a ligação a entalpia de ligação. Recomendo você fazer bastante exercício sobre isso aqui, porque é uma coisa bem teórica, você tem que visualizar bem. Eu não vou passar exercício aqui porque tem 5% de bateria no meu celular, a bateria vai acabar antes que eu pudesse. Eu acho que talvez eu faça um próximo vídeo. Nesse próximo vídeo eu vou entrar um pouquinho em física e daí a gente vai associar termoquímica com calorimetria e acho que vai ser um negócio bem interessante. E daí você também vai poder ver essa associação e possivelmente até botar em prática, porque isso aqui é tudo transferência de calor, é coisa que você pode ver e fazer acontecer e você provavelmente faz todo dia quando você está cozinhando alguma coisa, tá? Então é isso e eu espero que vocês tenham tirado proveito do vídeo.